Olá, aqui é Alexandre Castro e nesta aula nós vamos falar como confirmar a entrada em uma operação. A melhor forma da gente definir o momento exato, o momento correto para estar entrando em uma operação. Já utilizando o que nós aprendemos na primeira aula, vamos dar uma sequência, para agora fazer uma confirmação de uma entrada. Eu vou partir do princípio, eu vou dar um exemplo aqui no intraday, que é a minha área, tá? O que eu faço diariamente. É um exemplo de um tipo de entrada, como a gente pode estar confirmando, mas você pode estar fazendo isso com tempos gráficos maiores, é só seguir o mesmo princípio. Vamos utilizar o volume. Vamos colocar o volume. O volume, nós já sabemos que ele nos auxilia a identificar o melhor momento ou o melhor horário para estar operando um ativo. Okay? Vamos pegar aqui um outro ativo que a gente já trabalhou com o Euro USD. Vamos pegar aqui o GBP USD. A aula passada nós falamos com o Euro USD. E agora, para confirmar a entrada na operação. E vamos pegar aqui uma estratégia muito simples, tá? Que é operar a favor ou contra uma média, na direção da média, buscando uma tendência. Então eu vou colocar aqui, ó, eu gosto bastante dessa média de 150 períodos, exponencial, ela já está até aqui. Vou colocar uma espessura aqui, para que todos consigam enxergar, ficar bem visível. Média eu coloquei em amarelo. E nós vamos partir do princípio seguinte, a confirmação de uma entrada. Vamos imaginar que eu selecionei o GBP-USD para buscar uma venda hoje. E, inclusive, eu fiz uma venda hoje no GBP-USD com sucesso, no dia de hoje. Mas eu selecionei o GBP-USD para venda com base no gráfico diário. E olha só, por que eu selecionei ele? Aqui o mercado trabalhando aqui acima tem uma resistência, mas ele estava exatamente uma resistência no gráfico semanal. Okay? E no gráfico diário, olha só o que ele fez. Ele estava escalonado e deixou um candle ontem de rejeição. Por que rejeição? Houve força, a compradora até lá em cima empurrou o pavio maior que o corpo, rejeição. E aqui eu estaria buscando uma venda hoje. Tá? Então vamos lá para o M15. Então como que eu vou confirmar essa entrada? Alguns fatores. Primeiro, eu defino a minha abertura do dia. A abertura do dia foi exatamente aqui, ó, do dia de hoje, tá? Exatamente na abertura desse candle, vou dar um zoom aqui, ó, para ficar mais visível, ó. Este candle pequenininho, ele houve a abertura dele e depois o mercado começou a trabalhar. Legal? Quando que ele começou a trabalhar acima, tá? Isso, se fosse o horário que eu fosse operar, qual que é o melhor horário para operar? Melhor horário que nós vimos lá, das 9, é um horário de madrugada, até as 17. Vamos imaginar que aqui eu cheguei na frente do computador, dentro dessa janela de horário, e vou aguardar agora uma confirmação da entrada. O que é uma confirmação da entrada? Eu tenho uma ferramenta que se chama Index, que ela é melhor do que o volume aqui, mas aqui o volume eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar fazendo. O volume aqui, ele está decrescendo, certo? Decrescente. Tá? Então aqui não é um momento interessante, enquanto esse volume está decrescente, a estar entrando. E vamos supor que o seu setup aqui, você vai comprar acima da média e vender abaixo da média. Então, enquanto ele está, só que como nós selecionamos para venda, com base no gráfico diário, nós vamos buscar somente venda. Legal? Então, vamos lá. Aqui ele está trabalhando abaixo, tá? Abaixo. É um horário madrugada aqui, tá? Mas quem estava trabalhando aqui, ó, tem que aguardar agora um volume maior do que esse volume. Foi um volume grande, só que esse volume ele não gerou uma venda, tá? Porque o preço estava trabalhando exatamente na média. Eu quero que o preço feche abaixo da média e que me dê volume, me dê sinal. O que aconteceu nos próximos candles? O volume começou a reduzir. Ele começou a dançar entre abertura e média, abertura e média. Quando ele gerou um sinal, este volume foi um sinal, nós tivemos esse candle de força fechando abaixo da média. Neste momento, nós, através do relógio, colocaria uma ordem pendente de venda. Não vamos falar agora onde colocar o stop, porque nós vamos falar em aula mais para frente.
e take profit também, e aí nós tivemos então um movimento de venda de 200 pontos, ok? Então, qual foi então a minha confirmação de entrada? Qual foi o macete aqui? O momento de aumento de volume e a favor, é claro, do meu sinal, do meu setup. Pode ser qualquer setup. Aqui eu coloquei um setup, podia ser um setup de cruzamento de duas médias, um setup às vezes de oscilador, um setup de RSI, cruzamento com média, somente PA, Price Action, tá? Se você só trabalha com Price Action, pode ser também, ok? Então, foi um sinal que gerou aqui uma intenção de força vendedora, uma probabilidade alta de força vendedora do mercado. Então, uma das melhores formas para você confirmar, tá, o momento exato de entrada na operação é entrada de volume. Quando o volume sinaliza, tá, olha aqui, ó, o volume sinalizou um aumento drástico, apesar do mercado lateralizar, mas depois ele fez um movimento forte. Aqui, ó, o mercado vinha com baixo volume, neste candle ele gerou este movimento, ok? Então, nós temos aí um pré-movimento, uma sinalização muitas vezes do volume. Funciona 100% das vezes? Não, mas 90% das vezes eu posso falar para vocês que funciona, que o volume é uma das ferramentas que eu utilizo muito para confirmar a minha entrada na operação. Então, se neste momento que eu fiz essa venda, se o volume tivesse baixo como esses daqui, não seria um sinal interessante, porque não estaria mostrando a entrada de força naquela direção que eu quero que o meu preço, né, siga, né, que se for um movimento de queda. Não entrou volume, então o mercado está paradão, ele vai ficar lá, provavelmente ele vai continuar aí lateralizado, com base quando nós vimos aí uma lateralização do mercado. Perfeito? Esse volume não é a melhor forma de observar, tá? É o ticket, daqui analisa o ticket do mercado. Existem ferramentas que são ideais para estar analisando o volume, que daqui só pega o ticket, ele só pega a movimentação de cada movimento. Ele sinaliza, ele vai contabilizando o movimento do preço de cada ticket movimentado, tá? Então não é um volume real, como nós temos no mercado de ações. Essa é uma deficiência que o mercado de Forex tem, por ele ser descentralizado, né? Diferente do mercado de ações, que é um mercado centralizado, onde você tem compra e venda num único local. Então ali você tem um controle de volume financeiro, de volume de quantidade de lote. O mercado de Forex, como é um mercado mundial, descentralizado, né? São vários negociadores somente negociando através de um canal, através da internet, de uma rede interbancária. Então você não consegue contabilizar esse volume. O máximo que pode ter é o volume da sua corretora, do seu broker, do seu banco ali, que consegue contabilizar o que eles estão fazendo a troca, tá? Mas não consegue num contexto geral. Por exemplo, se a gente pegar a movimentação do mercado de Forex no último triênio que saiu, tá? do BIC aí, saiu do Banco Central Mundial, 6 trilhões, tá? Está em 6 trilhões a movimentação do mercado de Forex, movimentação diária. Então você não tem de uma forma centralizada para saber quanto de lote, quanto de volume real está sendo movimentado em cada momento, em cada time de um ativo, perfeito? O que você tem então na plataforma de Forex normalmente é um volume de tick, que não é um volume ideal. Existem alternativas, existem formas, né, para que algumas pessoas acabam desenvolvendo para suprir essa necessidade. Bom, vamos ver um outro exemplo, tá? Vou pegar aqui o de baixo, o EuroJPY, aqui, legal. EuroJPY, então o euro é a abertura do mercado de Londres, fica bem volátil, tá? Então aqui, ó, exatamente, olha só aqui nós temos um sinal, deixa eu apagar essas outras setas aqui para não nos atrapalhar. Nós temos aqui, ó, um sinal, um volume, o volume vinha abaixo, e neste candle, ó, vamos imaginar que EuroJPY nós selecionamos para compra, tá? Vamos só ver aqui se está confirmando. Ele está numa estrutura de compra, realmente, uma estrutura candle de força. Houve uma correção de FIBA até 61 mais ou menos. Olha lá, até 61, houve uma correção. Estaria buscando ele para compra neste dia. Confirmações. Então vamos lá, mais um macetinho. Abertura do dia
é interessante que o preço esteja trabalhando acima da abertura do dia. E vamos imaginar que o meu setup é um setup de rompimento da média de 150. Só que eu preciso de um sinal. E aí o sinal apareceu exatamente, ó, aumento do volume. Candle estava trabalhando abaixo, fechou acima. Coloco uma ordem pendente, foi embora. Legal? Então, novamente, o volume de ticket que ele sinalizou aí. Então, é uma forma com que você pode também, confirmando, fazendo a confirmação. Ok? Então, simples, uma forma objetiva, sem, né, muito indicador. O único indicador que você está utilizando aqui, qual que é? Uma média móvel como setup, que você pode estar utilizando o que você quiser de setup. Pode ser apenas price action, mas a confirmação que eu estou mostrando, que é interessante, o volume, tá, para analisar. E se o preço está trabalhando, uma outra confirmação que eu utilizo é se o preço está, o sentimento dele está a favor da abertura do dia. Então, por exemplo, se ele está trabalhando acima da abertura do dia, ele está no sentimento comprador. Se ele está trabalhando abaixo da abertura do dia, ele está num sentimento vendedor. Okay? Então, abriu um novo dia, fechou o dia de ontem, começou uma nova história hoje, tá? Novos players, novas pessoas no mercado com outros objetivos, né? Às vezes aqui estavam querendo só vender, aqui eles estão querendo, esses daqui estão querendo só comprar, pode ter uma briga entre comprador e vendedor, vamos ver quem vai ganhar e precisando de algum tipo de confirmação. O mercado abriu, veio abaixo, né, sentimento vendedor, novamente voltou a trabalhar acima, sentimento comprador, começou a trabalhar em cima da média, a média apenas um auxílio visual para nos identificar a tendência, tá? Você pode estar utilizando outra média, outro período, eu gosto bastante de 150, 89 também é interessante, e você pode estar buscando então um setup a favor dessa tendência com essas confirmação. Então, novamente, confirmação, abertura do dia e do volume sinalizando o momento time, tá? Que eu quero entrar na operação no momento que o preço vai andar. Eu não quero entrar nesse momento. Se nesse momento ele rompesse acima, mas o volume continuasse baixo, tá? O volume continuasse baixo, não era interessante eu estar a entrar porque existe uma grande probabilidade do preço continuar lateralizado. Eu não quero isso. Eu quero entrar no mercado ao preço. Vai a favor ou me stop, ou vai contra e já me stop, mas eu não ficar com o dinheiro na mesa, com o dinheiro ali parado. Okay? Então, isso é interessante que você precisa. Então, não é outra dica. As pessoas que ficam o tempo todo, o dia todo na frente do computador, eu querer operar agora esse momento. Olha o volume como está baixando. Eu só faço uma compra, uma venda aqui, que acontece? Ó. O preço não está indo para lugar nenhum. Já é horário em que os grandes players do mercado, o dinheiro do mercado saiu. É o momento em que o spread aumenta, o spread está aumentando, você vai pagar mais caro para estar fazendo a sua operação, então não é interessante. Então o momento ideal para você estar entrando é o momento em que tenha liquidez, que tenha movimento, que tenha dinheiro no mercado, que tenha força direcional para estar fazendo o preço andar e aí você ter mais sucesso, na probabilidade maior de sucesso na sua operação. Bom, vou encerrando essa aula por aqui, ok? Fique à vontade para deixar sua dúvida, deixa sua dúvida aí na caixinha de comentários, que eu vou estar respondendo, ok? E até a nossa próxima aula.